E aí, gente profunda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. E você sabia que existe um mundo invisível? Um mundo que você não consegue enxergar, mas que está ao seu redor e que esse mundo é mágico? Pois é, sobre isso que a gente vai falar. Você vai descobrir tudo isso se ficar comigo até o final desse vídeo. Solta a vinheta, pessoal! Esse mundo mágico do qual eu falei, esse mundo invisível, ele está presente na natureza. Só que a nossa frequência vibratória, a nossa vibração é mais densa do que esse outro mundo. Então a gente não consegue enxergar. Só enxerga quem tem uma sensibilidade maior, aquilo que chamam também de mediunidade, né? E um sentido auditivo, visual mais aguçado. E também quem quer enxergar. Quem presta atenção nesse mundo, e eu tô falando do reino da natureza, ou então o reino de Pan, como é conhecido no mundo esotérico, no mundo, né, do ocultismo. Cada elemento que tem na natureza, cada planta, cada mineral que está presente na natureza, ele é associado a milhares de seres que a gente não consegue visualizar, mas que tem contato constante com cada um de nós. Esses seres são os elementais, os gnomos, as fadas, os duendes, as sílfides, as ondinas e uma série de outros serizinhos que vivem nesse mundo. Aí você deve estar pensando, a Patrícia, né, tá doida, a Patrícia fumou alguma coisa, né, falando de gnomo, de duende, de fada. Não fumei nada, estou em plena consciência, estou bem centrada e bem tranquila. Eu estudo reino elemental há mais de 15 anos, porque eles fazem parte dos estudos da fitoenergética. E a minha relação com o reino vegetal já começou quando eu era criança. Desde pequenininha eu já conversava com as plantas e eu sentia que elas estavam me escutando, tá? E deve ter mais um monte de doido aí me assistindo que também conversa com planta. Por exemplo, os lírios da paz da minha casa todos têm nome, né? É o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João. Eles têm os nomes dos apóstolos. Eu converso com eles, eu chamo eles pelo nome. No dia que eu não converso, eu vejo que eles ficam mais tristinhos, que eles dão uma murchada. Então, para quem não sabia, eu tenho todo esse lado de relação com o reino vegetal que vai muito além de utilizar as plantas, né? Naquele sentido de fazer chá, naquele sentido bem utilitário mesmo. Não, a minha relação com o reino vegetal é uma relação de amor, de respeito, principalmente aos seres que habitam o reino vegetal. E você pode ter isso na sua vida. Você pode trazer isso para sua vida também, começando a sutilizar a sua frequência para que você tenha uma relação melhor com o reino vegetal. É simples, basta que você tenha algumas plantas dentro da sua casa e não existe casa de tamanho pequeno que não possa ter uma planta. Por menor que seja o ambiente que você vive, você pode morar num cubículo. Tem espaço para que você tenha uma plantinha e para que você cuide dela. Quando você tiver uma planta, começar a cuidar dela e estabelecer essa relação, você vai ter muitas surpresas na sua vida. Eu lembro de uma cena, uma situação, uma coisa bem particular que eu vou contar aqui para vocês, quando eu tinha, eu acho que uns 15 anos de idade, 16, que eu ouvi um barulho na janela da sala da minha mãe. Eu morava com a minha mãe ainda e eu tava tomando banho. E eu ouvi uma batida na porta e eu disse, nossa, será que é minha irmã? Será que é minha madrinha? Alguém que veio aqui? E eu fui até a janelinha da sala e abri a janela. E quando eu olhei para o jardim da minha mãe, ela tinha uma planta roxa. Eu não me lembro o nome daquela planta, mas é uma planta toda roxa. Assim, vamos ver se o pessoal de vídeo aí acha uma foto para mostrar para vocês. Tem ainda essa planta lá, uma planta roxa, e os raios de sol, os últimos raios de sol da tarde, estavam batendo em cima dessa planta. E atrás dela tinha um duende parado, com os braços assim. Ele tinha bota vermelha, calça verde, blusa vermelha e gorro verde. Eu me lembro como se fosse agora, nesse momento. E aí os raios, eu fiquei parada ali vários segundos, eu fechei os olhos, eu esfreguei os olhos, eu olhei de novo, ele estava lá. E ficou uns 3, 4 minutos aquela situação acontecendo, né? Eu de toalha enrolada na janela da sala, assim, parada, olhando aquela cena. E aí, conforme o sol foi se pondo, os raios foram sumindo dali e ele foi desaparecendo.
Então, eu contei para os meus colegas, né, do ensino médio, eles riram muito da minha cara, fizeram chacota, falaram um monte de bobagem, daí eles se ajoelhavam no chão, ficavam imitando um gnomo, fizeram bilhetinhos. Eu também, boca grande, né, fui contar pra gente que não tá preparada para ouvir. Imagina, né, zombaram muito de mim, mas eu tenho certeza da experiência que eu vivi. E de lá pra cá, eu tive muitas outras experiências com os seres da natureza. Tanto que a fitoenergética, ela tem um capítulo, né, dentro do treinamento que a gente dá que é só sobre elementais, seres da natureza e os seres que estão ligados às plantas, aos minerais, os elementais do ar, os elementais da água, e você pode ter uma relação linda com esses seres. Os devas, que são ligados às plantas, eles querem muito oferecer ajuda. Só que eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, para você ter a ajuda de um deva da natureza, você precisa pedir, você precisa entrar em contato. E não existe felicidade maior para um deva, para um elemental, para um ser da natureza, do que saber que você sabe que ele existe. Quando você toma um chá de camomila e invoca o deva da camomila, é um outro chá com outro poder que atua em esferas e dimensões do seu ser que você nem imagina. Quando você come uma salada e invoca o elemental daquela salada para abençoar aquele prato, você também desperta o poder oculto daquela salada. Os antigos essênios, eles invocavam o anjo da guarda daquele tipo de comida. Eles faziam essa prática para aquele anjo da guarda abençoar. O Deva é a mesma coisa, como se fosse o anjo da guarda, o guardião responsável por aquele alimento. Tudo que é natural tem um guardião. Tudo que está na natureza tem um guardião. E quando você entra em sintonia com esse guardião, toda a harmonia daquele elemento interage com a sua aura, com o seu corpo, interage com as suas células e você consegue um resultado muito melhor no que você está fazendo. Por exemplo, comendo uma salada, por exemplo, tomando um chá de camomila, abraçando uma árvore, estando em contato com a natureza. Então, essa relação com as plantas, ou com os elementais, ou com os minerais, ela precisa ser cultivada. Você precisa querer. E a partir do momento que você quer, você começa a enxergar aquilo que até então era invisível. Você começa a ter contato com outro mundo. Muitas pessoas dizem, ah, tu vive no mundo das fadas. Vivo mesmo, tá? É uma escolha. Existe um mundo paralelo cheio de dor, de tristeza, de doença, de mágoa, de raiva, e existe um outro mundo encantado. E eu prefiro viver no mundo encantado, é uma escolha que eu fiz. E você pode escolher também. E com o passar do tempo, sabe o que vai acontecendo? Você vai descobrindo plantas guardiãs com as quais você tem uma relação melhor, que eu chamo de plantinhas de confiança. Então eu tenho 6 plantinhas que são as minhas plantinhas de confiança, que estão sempre comigo. Normalmente nos tratamentos de fitoenergética que eu monto, elas estão junto porque a gente conversa e tem longos papos, ok? Então as minhas plantinhas de confiança, só para você saber, não significa que essas plantas sejam as suas, tá? Mas eu tenho as minhas e você pode ter as suas também. As minhas plantinhas de confiança são a alfazema, o alecrim, a camomila, a calêndula, o chapéu de couro e o manjericão. Eu tô sempre junto com elas. Eu amo essas plantas porque elas são muito poderosas e têm um efeito incrível. E você também pode ter uma relação bonita com a natureza. Tanto que eu vou deixar um e-book aqui para você baixar e para você se inscrever na página da Fitoenergética, porque lá tem muitos conteúdos que você pode acessar. Você pode conhecer melhor o mundo natural, se libertar, né, desse monte de remédio que você deve estar tomando, porque hoje em dia é comum as pessoas usarem remédios, né, remédios alopáticos. Você pode realmente transformar a sua vida quando você der esse passo além e decidir enxergar esse mundo invisível do poder das plantas. Então, baixa esse e-book que está aqui, que são as chaves para ativar o poder oculto das ervas, ok? Esse e-book vai te dar todas as informações que você precisa para você utilizar bem a fitoenergética e afinar a sua relação com as plantas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você curta, que você comente muito, porque eu adoro ler os comentários. Espero também que você envie esse vídeo para os seus amigos e espero que você se inscreva no nosso canal e também peça para os seus amigos se inscreverem, porque quando a gente chegar em 1 milhão de inscritos, o nosso assunto vai ser mais divulgado, vai ser mais propagado, as pessoas vão ter mais acesso. E também quando a gente chegar em 1 milhão de inscritos, nós vamos fazer uma doação para uma instituição de caridade, uma doação muito significativa. Então nos ajuda nessa missão, nesse projeto de chegar em 1 milhão de inscritos, tá bom? Um grande beijo no seu coração,
Muita luz para você que é gente profunda e até o próximo Código da Alma.